Deixa eu te perguntar, algum momento em uma aula de história foi apresentado a ti os campos de concentração que existiram no Brasil? Sim, porque existiram campos de concentração no Brasil, mais especificamente no Ceará. Você que é cearense, você sabia disso? Fala em campos de concentração, as pessoas elas pensam logo em Auschwitz, pensam logo nos campos de concentração nazistas. Mas os campos de concentração que aconteceu no Ceará não devem ser comparados ao Holocausto. Os campos de concentração nazista, eles eram utilizados para separar e exterminar determinados grupos, como gays, deficientes, Negros. e judeus, sobretudo judeus. Pode até fazer uma comparação, mas os campos de concentração que existiram aqui no Ceará, eles foram utilizados apenas como, fazendo essa comparação, apenas como uma forma de separar as pessoas retirantes, as pessoas que vinham fugidos da seca da capital, Fortaleza. Meio que era crime ser pobre. Os campos de concentração no Ceará, lá em 1913, realmente o Ceará começa ali a seca, em 1913. Já estava voltando em Fortaleza, estava chegando retirantes, já estava chegando alguns retirantes de trem lá em Fortaleza. E a elite e o pessoal lá de Fortaleza já não estavam mais gostando com isso. Por quê? Porque para eles ia se repetir o que aconteceu lá na seca, a seca dos 37, enfim, aquela seca que morreu só em um dia 1.004 pessoas. Aí veio um medo da seca, de tudo aquilo repetido, das pestes, das epidemias, varíola, cólera. E inclusive na seca dos 37, onde foi criado barracamentos, onde separavam os retirantes para serem tratados, foi o princípio dos campos de concentração. Então, lá em 1913 estava começando a chegar esses retirantes em Fortaleza, eles ficavam lá nas ruas, nas praças, e em 1915 foi construído o primeiro campo de concentração no Ceará, que tinha como objetivo separar esses indivíduos da capital de Fortaleza, dar um abrigo. De princípio, até era como se fosse uma questão social, de ajudar essas pessoas, de dar um auxílio do governo para eles. Só que não era uma coisa assim boa para ajudar esses indivíduos. Aí eles eram presos, eram proibidos de saírem, não poderiam sair, recebiam ração, viviam amontoados, e era um grande número de pessoas em um pequeno local. E esses campos de concentração, eles eram espalhados por vários locais do Ceará, mas eram locais estratégicos perto das linhas do trem, que era para evitar que esses retirantes se espalhassem por Fortaleza, evitar a presença dessa gente suja, imunda, que poluía o ambiente e trazia doenças. Essas eram as palavras que eram utilizadas em jornais, pela sociedade, pela elite fortalezense. A burguesia de Fortaleza não queria essas pessoas lá. Conceição atravessava muito depressa o campo de concentração. Às vezes uma voz atalhava. Dona, uma esmolinha. Ela tirava um níquel da bolsa e passava adiante, em passo ligeiro, fugindo da promiscuidade e do mau cheiro do acampamento. Que custo atravessar aquele atravancamento de gente imunda, de latas velhas e trapos sujos. O 15. Raquel de Queiroz. E com isso milhares de pessoas morreram, sofreram maus tratos, foram escravizadas e milhares morreram de inanição. Além de isolados, eles eram confinados e explorados como mão de obra escrava em obras públicas. E a ideia de concentrar essas pessoas pobres, retirantes, imundas, sujas, contaminadas por doença, se consolidou. Essa ideia ficou consolidada, né? Década de 30, o processo de modernização da cidade, das capitais, um processo de embelezamento. Em 1915, quando foi criado o primeiro campo de concentração lá nos arredores de Fortaleza, que se chamou-se Alagadiço, foi dessa forma que aconteceu. Essas pessoas elas eram mandadas para lá e eram escondidas da cidade, né? Era escondido da população urbana. É aí que essa denominação campos de concentração acabou sendo mais utilizada até mesmo pelo governo. Porque antes, na seca dos 37, existiam os abarracamentos, os lazarentos, e agora eles chamam-se de campos de concentração.
Foram criados vários campos de concentração, tem existido mais e que não sabem ao certo onde foi que aconteceu, onde que existiu esses campos de concentração, porque logo quando a seca acabou, a seca de 32, foram derrubados esses campos de concentração. Só ficou em pé o campo de Senador Pompeu, no Patu. Os outros foram derrubados. Houve um apagamento histórico nessa parte da história do Ceará. Mas foram criados vários campos de concentração. Foram criados na seca de 30, mais 7 campos de concentração. E assim, esses campos foram derrubados, houve esse apagamento histórico e, infelizmente, isso acontece muito na historiografia brasileira. Mas, enfim, no campo de concentração de Patu, por exemplo, a população chegou a 20 mil habitantes. Talvez não seja um número exato, pode ser mais. Mas assim, 20 mil habitantes para 1932, isso é um número muito alto de pessoas. Não houve certidão de óbito, registros oficiais, mas a estimativa é que entre 8 e 12 mil pessoas foram enterradas. Entre 8 e 12 mil pessoas foram enterradas em valas comuns no campo de concentração do Patu, em Senador Pompeu. Na época da construção do campo de concentração em Patu, a população de Fortaleza tinha cerca de 120 mil habitantes. Além de Senador Pompeu e da capital, outros campos de concentração foram construídos em Ipu, Quixeramobim, Crato e Cariús, sendo o campo de Patu o único campo de concentração que restou nos 10 campos de concentração instalados no Ceará entre 1915 e 1932. Essas instalações de campos de concentração no Ceará construídas antes mesmo do que os campos de concentração nazistas, mas não tinham a mesma finalidade dos campos da Segunda Guerra. Mas tinha algumas semelhanças, por exemplo, a estrutura dos prédios, a promessa de auxílio médico, de comida, e a separação desses indivíduos, a distribuição deles em abarracamentos em pequenos espaços, e essa promessa também deles terem comida, atendimento, médico, tudo isso era falso, porque não existia. Há relatos, inclusive tinha um médico lá, mas ele não podia fazer nada, porque o número de pessoas para eles cuidar, e a falta de comida, e pessoas morrendo de inanição, fome o tempo todo. Tinha dias que morriam centenas de pessoas. Então, assim, segundo relatos de pessoas que viveram isso, ou de crianças que os pais contavam, é de que era muito comum pessoas serem empilhadas para serem enterradas em valas comuns. Nos campos de concentração nazista, a morte ela se deu porque o Estado queria matar essas pessoas. O Estado matava e queria exterminar essas pessoas porque a raça ariana era a raça superior, era a única que deveria existir na visão dos nazistas, desse coisa maluca da história. Mas aqui no Ceará, os campos de concentração, as mortes desses indivíduos se davam pelo abandono do governo e pela corrupção, desvio de comida, tudo isso aí acontecia. Não é de hoje que o Brasil é corrupto. E essas pessoas morriam por falta de alimentação, pelas condições de higiene que eram péssimas, não existia, pelo agrupamento, aglomeração de pessoas e pelas doenças, epidemias, cólera. Tudo isso contribuiu para essas coisas absurdas que aconteceram, essas mortes, essas centenas de mortes que aconteceram nesses campos de concentração. O professor Federico de Castro Neves, da UFC, Universidade Federal do Ceará, disse em uma entrevista para o El País, abre aspas, Senador Pompeu não é igual a Auschwitz. Aqui a pessoa recebia uma assistência, que era precária, discutível, mas era uma assistência médica. As pessoas não eram carregadas para o campo, debaixo de violência, embora houvesse uma tentativa de manter aquelas pessoas ali no isolamento. Existia, sim, diferenças. Os campos de concentração do Ceará não devem ser comparados aos campos de concentração nazistas. No campo de concentração existiam obras escravas para a construção de obras do governo, como grandes açudes e estradas que foram feitas por eles em troca de comida. Sim, o governo pagava as pessoas com comida. Os flagelados, eles só podiam sair do campo de concentração para trabalhar. E, assim, existia
Vários guardas vigiavam esse local o tempo todo para essas pessoas não fugirem. Quando a seca acabava, quando a situação melhorava, ateavam fogo nos campos de concentração como uma forma de apagar. Por isso que só existe os campos de Senador Pompeu levantados, que inclusive foram tombados como patrimônio cultural. Há registros desses campos de concentração existiam. Há campos de concentração que os historiadores não sabem exatamente onde aconteceu. Mas, enfim, teve um discurso do Getúlio Vargas, que era o presidente, né, na década de 30, Getúlio Vargas, escola batendo na porta. O número de flagelados dos campos de concentração cearense em 1932 e 1933 ainda é objeto de discussão. É claro, esses números nem sempre são exatos. Como eu falei, a manipulação, não era registrado os números de óbitos, nem de todos. Às vezes a igreja registrava esses números de óbitos, né? De acordo com os jornais da época, 73.918 flagelados foram abrigados nos campos de concentração, sendo 16.221 deles no campo de Patu, que é o campo que está em pé ainda. Em janeiro de 1933, ainda existiam 4 campos de concentração em operação com 90 mil pessoas espalhadas por elas. O maior de todos os campos de concentração foi o do Buriti, na região do Crato, a ter 60 mil pessoas. A criadora Kênia Souza Rios, também da UFC, que relata que somente no campo de Ipu houve um registro de mais de 1.000 mortes entre 1932 e 1933. O campo de Ipu chegou a abrigar 6.507 flagelados. No entanto, por um discurso feito pelo Getúlio Vargas à Fortaleza em 1932, em setembro de 1932, quando os campos de concentração eles já tinham sido desfeitos, desmantelados. Vou ler um trecho do discurso do Getúlio Vargas, abre aspas. No período mais agudo de estiagem, em dezembro do ano findo, 1932, elevou-se a 260 mil o número de operários diretamente empregados nas obras contra as secas, sendo 236 mil na inspetoria e 24 mil na rede de fiação cearense. Organizaram-se, além disso, neste estado, campos de concentração, por onde transitou mais de 1 milhão de pessoas, atendidas com serviços profícuos de higiene e assistência, disse Vargas em seu discurso.